Sim. Pois é, meus queridos, estamos começando as transmissões. Bom dia, em nome de Jesus, a todos os amados que em todo lugar estão no Senhor, invocando e invocam o nome do Senhor. Não está sendo possível, mais uma vez, transmitir via YouTube. Estamos com problemas, né? Problemas. Não sei por quê, não consigo saber por quê. Tentei várias vezes abrir aqui para podermos transmitir. Bom dia, meu irmão Carlos. Não estamos conseguindo. Não sei, não tenho noção do que. Eu, às vezes, imagino que nós já sofremos algumas restrições no passado, né, por parte das mídias, dessas plataformas, né? Nós já sofremos alguns tipos de restrições e bloqueios. É assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente vai seguindo. Vamos seguindo, né, irmãos? Vamos seguindo. Eu agradecemos muito ao Senhor por nos dar a bênção de continuidade em Cristo. Ninguém pode bloquear Cristo, né? Isso não dá. Podem bloquear aqui no YouTube, como estão fazendo, a gente não tem condição de transmitir. Desde ontem estamos bloqueados. Não recebi aviso nenhum da parte do YouTube, né? Não recebi nenhum tipo de aviso. E tem aqui, ó, tem hora que entra um pouco no ar, mas ele não consegue. Eu acho que é algum problema lá na base do YouTube, eu acho, né? Eu acho. Não entra o transmitir ao vivo, ele não entra. Ele vai ficando marcado, abre, mas eu não consigo clicar no transmitir ao vivo. Deixa eu ver aqui. Não dá, realmente não dá. Mas estamos aqui, estamos via Instagram e via Facebook, né? É uma pena realmente que o YouTube tenha bloqueado ou tenha problemas, né? O YouTube tá com problemas nessa parte. Deixa eu ver aqui, outra vez, vamos tentar mais uma vez, né? Transmitir ao vivo, próxima, aqui, próxima de novo, próxima mais uma vez, e aí ele não consegue, ele não passa. Mas tá bom, vamos nós em Cristo, amados no Senhor, sejamos todos guardados pelo Senhor na perseverança, né? Na perseverança na palavra, perseverança em Cristo, a perseverança naquilo que é para ser permanente, naquilo que é o próprio Senhor, perseverança nele, viu, irmãos? Perseverança em Cristo, na palavra do Senhor, perseverança no Senhor, naquilo que é dado pelo Senhor a nós, para nós pensarmos e vivermos. Então, o Senhor nos dá a sua palavra, que é Cristo, e a Escritura Sagrada, vinda de Deus, testifica de Cristo, né? Testifica de Cristo. E então,
nós vamos seguindo nessa graça. Isso é uma graça de Deus, né? O povo de Deus, irmãos, por ser de Deus, por Deus ter nos feito, é um povo centrado em Deus, na palavra, no texto, isto é, no texto sagrado, santo, no texto santo de Deus, né? Deus nos fez, e tendo-nos feito novas pessoas em Cristo, na pessoa de Cristo, Ele nos fez, gerados por Ele, existe em nós uma identidade, vamos dizer assim, uma marca, um tipo de condição, né? Uma condição em nós. Há uma condição. Nós estamos no lugar e na condição. É aquela preposição em. Estamos em condição de Cristo e no lugar de Cristo. Então, isso aí, meus irmãos, não sobra para ninguém, não sobra para religião, não dá, não existe isso, não sobra para nós estarmos confundindo Cristo com estudar a Bíblia. Não é assim. O corpo de Cristo, o povo de Deus está em Cristo. É claro que para você viver isso, para você seguir assim, naquilo que tu não vê, né? Na raiz que está no céu, que é a própria pessoa de Cristo, na raiz que está em Deus, na raiz que está na palavra de Deus, no caminho que é Cristo, na verdade, na vida que é Cristo, para você andar nisso, é só pela fé. A fé bíblica, né? A fé bíblica, aquilo que faz você estar seguindo na palavra do Senhor. Então você vai seguir pela palavra do Senhor. É o Senhor que conduz. Então isso daí, meus irmãos, essa palavra de Deus, ela gera no povo de Deus uma identidade, irmãos queridos. Olá, irmã Lúcia, irmão Carlos, queridos no Senhor, né? Então, nós somos envolvidos em Deus, somos mergulhados em Deus, então cria uma identidade de direção, de presença. É o Deus presente no meio do seu povo. Irmãos, não pode substituir isso por qualquer coisa, nada, tá? Nada. Então isso realmente aconteceu no povo de Deus ao longo de todos os séculos, no povo de Deus que ficou em Deus, que ficou em Cristo, tá? Não é assim porque era de Israel já via isso daí, não é assim. A maioria do povo de Israel era incrédulo em relação a Deus. Ele preferiu idolatrar a si mesmo, o povo de Israel. Lá no Antigo Testamento, ele idolatrava a si mesmo, como hoje os cristãos, né? Os cristãos hoje idolatram a si mesmos. Eles não seguem, não vão nessa identidade de Cristo. A identidade de Cristo faz nós, pela graça de Deus, pensar biblicamente, vamos dizer assim. Pensar escrituristicamente. Irmãos, pensar logosmente, sabe? Logos é Cristo, é a razão, é inexplicável, não tem como explicar isso daí. A gente fala, né? A gente fala, mas... Estou um pouquinho resfriado, irmãos. É uma luta, né? Mas é assim mesmo, é a batalha. Vamos juntos. Vamos juntos. Então, irmãos, esta maneira que Deus gera, essa estatura que Deus gera em nós, faz surgir um pensamento. Lembra, irmãos, eu creio que sim, né? Lembra de Filipenses,
de Colossenses, pensar as coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar as coisas que são do alto precisa ter o ato de Deus agindo na mente, no coração, no corpo, na mente, no coração das pessoas. Palavra de Deus. Lembra, ontem a gente comentou juntos naquele texto que mandei para os irmãos, né? A palavra de Deus, a palavra, o logostel, né? O logostel, no grego, tá? Logostel. Então a palavra de Deus, que é Cristo, é vivo. Ele é vivo, irmãos. Cristo é vivo, né? Então, vocês se lembram, né, daquele texto de Hebreus 4:12. Ele está vivo, a sua voz é viva, a voz de Cristo é viva e conduz, né, o seu povo no corpo, na alma, no psique e no pneuma, no espírito. Ele conduz a gente. A palavra de Deus é esse elemento vital, é a atmosfera, é a logosfera que a gente vive. Então, gerando em nós uma identidade e um pensamento bíblico, um pensamento centrado em Cristo. Absolutamente em Cristo, não é só centrado em tudo, né? Todo tipo de vida decorre de Cristo, irmãos. Todo tipo de criação, tudo que existe, decorre de Cristo. Tudo decorre de Cristo, tudo. Tudo veio por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, essa dimensão de pensamentos, não sobra nada para você pensar eclesiasticamente. Pensar eclesiasticamente não tem nada a ver com Deus, né? Por exemplo, quando a gente olha para o texto de Mateus, né? Mateus 16, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra oikodomeu ecclesiamou. Já falamos muito disso, mas uma pessoa que pensa, após Constantino, aí de forma eclesiástica, ele vê aqui duas coisas nesse texto. Ele vê um papa, que é Pedro, e vê uma igreja. Geralmente os católicos veem um papa e os crentes veem igreja aqui, né? Então esse é o modo de pensar fora de Cristo. Fora de Cristo. Em Cristo, quando você está em Cristo, tudo, irmãos, tudo gira, tudo vive, tudo existe. Lembra de João capítulo 1? Tudo existe por Ele. Ele é o que faz gerar todas as coisas. Então, não tem condições. Quando você sai fora de Cristo, você começa a pensar eclesiasticamente, começa a pensar teologicamente, começa a pensar filosoficamente, começa a pensar cientificamente, começa a pensar ateisticamente, enfim, de cada forma que você achar melhor, que a pessoa acha melhor, né? Então, a partir daí, né, a pessoa perde, o crente perde a realidade real. Tudo que é real, ele não vê mais. Então, por exemplo, nesse texto. Agora, quando alguém tem um pensamento feito por Cristo, pela palavra de Deus, que mexe no nosso corpo, no nosso psique, no nosso pneuma, Hebreus 4:12, irmãos, em todo o nosso ser, em toda a estrutura do nosso ser, e dando a estatura e a estrutura em nós, para nós estarmos criticamente, no sentido bíblico, é a capacidade crítica, é discernir, no sentido da tradução mais simples, né? Kritikos é a capacidade de você
estar analisando todas as coisas e vendo se as coisas são assim. Atos 17 fala isso, né? Os de Bereia, eles tinham essa capacidade, dada por Deus, irmãos, dada por Deus. E essa capacidade não depende de academia, não depende de teologia, não depende de eclesiologia, depende de relacionamento. Relacionamento, porque a palavra de Deus é em si viva. Ela é viva, é Cristo. A palavra é viva. Não é que você não tenha que se expor à palavra de Deus. Tu tem, mas não no sentido acadêmico, não no sentido eclesiástico, não no sentido de escolinhas, de classinhas. Você precisa se expor à palavra de Deus como aquele que se coloca perante o Senhor para que Ele fale contigo, forme o teu corpo, forme o teu psique, todas os teus pensamentos e vontades e desejos, o teu pneuma, forme toda a tua estrutura do teu ser, que vai agir em terra e céu. Então, irmãos amados, o fator, né, da formação do verdadeiro modo de Cristo de formar em um cristão, todo o ser dele em Cristo, ele vê a realidade real, ele está diante agora dos fenômenos relatados por Cristo. Então nosso ser precisa, nós todos precisamos dia a dia, irmãos. Irmãos, isso é extremamente importante. Dia a dia, tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que imaginamos, tudo precisa passar por uma reconstrução, uma outra construção. É uma construção a partir da palavra de Deus. Não dá para a gente viver, né? Não dá. A revelação do Senhor, né? A revelação do Senhor, né? Ele faz acontecer em nós, né, toda a estrutura de Deus sobre os nossos pensamentos, sobre os nossas teologias, nossos achismos, nosso modo fácil que a gente se acomoda em nós mesmos. Todo dia a gente precisa ser, todo momento, né? Tudo que a palavra de Deus vai fazer em nós, precisa o nosso ser ter o entendimento, né, que não pode haver nada em nós que fique resistindo à palavra de Deus. Tudo precisa ser mudado, o modo de ver as coisas. Então aqui, por exemplo, em Mateus 16, 18, é Cristo que se vê aqui, irmãos. É Cristo que se vê. Entende isso? Mas como os cristãos, tanto católicos quanto cristãos evangélicos, protestantes, neopentecostais, neoevangélicos, evangelicalismos, enfim, tudo isso que surgiu aí a partir das eclesiologias particulares e todas as denominações, né, fazendo surgir as declarações de fé. Isso é um absurdo. É a fé que declara nós. A fé declara nós. Né, irmãos? Quando as pessoas vão se casar, eles se casam diante de Deus, né? Aquilo ali é uma fé que está declarando eles. A fé declara eles. Isto é, esses são meus, diz a fé. Isto é, a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que se forma a fé. Então a fé declara nós, e não nós declaramos a fé. Isso é um absurdo. Irmãos, é a fé que declara nós. A palavra de Deus gera a fé que faz acontecer no coração do ser humano uma mudança total de vida, como a salvação é isso, é uma nova vida. Assim também essa nova vida significa o pensamento que nós temos, ele não pode ser, não pode perseverar, não pode continuar.
O pensamento e a vida que nós temos também não pode ser, não pode continuar. Por isso que Deus fez nascer no coração do seu povo, o Deus eterno, fez nascer no coração do seu povo uma linearidade, uma continuidade nele, em que ele é o tudo. É claro que isso tem que ter fé declarando aqueles que estão nele. Então, é isso que acontece. Não é a gente que fala que crê. É a fé, é o pistis que faz o anúncio testemunhal na vida daqueles que têm isso. E nós vamos ver que toda a escritura de Deus, ela mostra Cristo, ela não mostra a eclesiologia, ela não mostra instituição, ela não mostra nada disso, ela mostra Cristo, não mostra igreja, mostra Cristo. Mas aqui, os católicos, o catolicismo, só um exemplo, isso aqui é só um exemplo. Entre toda a Bíblia, né? Porque toda a Bíblia foi manipulada ao longo de 18 séculos. Isso já antes havia sido manipulado também, né? Pelo povo judeu, pelo povo hebreu. E aquilo ali gerou uma quantidade de falsos profetas. É só ir lá. Quem está acostumado a ler, pelo menos ler a Bíblia, vai lembrar que tinha muitos falsos profetas em Israel, né? E, enfim, isso é muito simples de ver, né? E hoje, depois de Cristo, é a mesma coisa. Falsos profetas, falsos pastores, ideologias, religiões, denominações, instituições, tudo isso é diabólico, são coisas diabólicas. A pessoa está dentro do ambiente ali, sendo cristão, ele é cristão. Se ele aceitou, entregou-se, foi salvo, nasceu de novo pelo poder de Deus, nada pode mudar isso, em termos de salvação. Mas em termos de galardão, ele não tem nada. Nada. Pode fazer o que for, diz 1 Coríntios 13, que você pode entregar o teu corpo para ser queimado, pode falar a língua dos anjos, pode fazer tudo o que você acha que é bom, e é bom. Se você não tem amor, não é nada. Amor, no sentido bíblico, é Deus. É Deus. Deus é amor, 1 João, né? Então, o Deus que faz a tua vida, se você não tiver, você pode fazer qualquer coisa que não tem valor algum. É como um sino, né? O sino é assim, você bate, faz um barulhão, mas você põe a mão nele, é gelado. Não tem nada, não tem vida, não tem nada. Então é assim que acontece. A maioria dos crentes estão dentro desses ambientes eclesiásticos e não conseguem ver Cristo mais, né? Então esse é um exemplo. Toda a Escritura, tudo que aqui toda a Escritura é de Deus, mas ela foi transformada, né, ali já desde a Babilônia, foi transformada em Talmud. Vocês sabem o que é o Talmud, né? É a interpretação em 37 volumes, por aí, acho que é 37, se não me engano. Posso errar aí, não sei, mas é 36, 37 ou 38 volumes que os doutores da lei do povo judeu, do povo hebreu, acharam que o povo não ia entender nada do que Moisés tinha dito, e então resolveram interpretar 5 livros de Moisés, fazendo 38 volumes. Isso é um absurdo, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é compreendida por uma criança. Tem algo de ingênuo, vamos chamar assim, né? Tem algo de ingênuo na palavra de Deus, no sentido santo. É uma ingenuidade santa. Que a pessoa, quando é conduzida por Deus, quando é conduzida pelo Senhor, pelo Espírito, ele simplesmente vai ver Cristo na palavra de Deus, que é Cristo mesmo. Aí ele vai andar em Cristo. Ele não vai ver Papa aqui, não vai ver igreja aqui. Claro que puseram a palavra igreja ali, né? Quem que foi que colocou a palavra igreja em Mateus 16, 18? Sociedades bíblicas.
sociedades bíblicas, né? Não tem que colocar a igreja aqui, é a eclesia, que é chamados de longe da morte. Então Jesus aqui é o que aparece nesse texto, como em todos os outros, né? Então quem pensa biblicamente, quem pensa logosmente, quem pensa conforme a palavra de Deus, quem pensa andando junto com o Senhor, na continuidade produzida pelo Senhor em nossas vidas, que é uma característica de caráter formada pela palavra no coração daqueles que a fé gerou, vivos em Cristo, né? Essa característica é a continuidade, é a presença de Deus que cuida de nós, a presença de Deus que dirige nós, irmãos. Mas isso é um resto mesmo, né, irmãos? É um resto. Quem que vai acreditar nisso, se não for produzido pela fé? Ninguém vai acreditar. Nem crente acredita nisso. Quando a gente fala para o cristão, o crente, que não existe igreja, ele fala, agora eu estou sem chão. Como assim sem chão, cara? Você está em Cristo, cara. Ele que é a rocha, ele que é o fundamento. Não vai ficar sem chão. Você tem algum problema na tua vida. Se não entregou a vida a Cristo, entrega logo. Né? Entrega logo para saber o que significa o chão de Deus. O fundamento, a rocha de Deus. A rocha eterna, aquele que não muda, que não se abala, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então, assim, é claro que eu entendo a psique, a devastação na psique, quando você sai fora da palavra, a devastação no espírito, no pneuma, a devastação no soma, no corpo. A pessoa vai sendo desgastada, desbastada, vai sendo arrasada. O mal vai corroendo a pessoa em todo tipo, como Romanos 1 apresenta. Bastou que eles não mais entendessem que Deus é o Criador e eles já começaram a adorar a estrela, adorar sol, adorar a lua, né? Eu vi essa semana um artigo aí que o pessoal está começando a ver os signos das pessoas para contratar pessoas. Porque eles estão dizendo que tem signo que não ajuda ninguém nunca. Pelo menos 5. Isso é um absurdo, é uma coisa satânica. Né? E o pessoal está usando isso em algumas empresas. Que signo você é? Ah, então no contrato. Irmão, são uma coisa... É um dos... É como os crentes também, né? Eles veem igreja. Né? Por exemplo, outra vez lembrando de Hebreus 10, que a gente comentou essa semana, né? Irmã Lúcia, irmão Adão e outros irmãos, nessa mesma linha de raciocínios, porque quando você vem pensando em Cristo, biblicamente, escrituristicamente, logosmente, você não vê congregação aqui, você vê Cristo. Certo, irmãos? É esse que é o problema dos cristãos. Eles não conseguem ver Cristo, eles conseguem ver a igreja deles. Eles conseguem ver a denominação deles. Eles conseguem ver, enfim, os aparatos que eles construíram, criaram, a teologia deles, os doutores da teologia deles. Aquela simplicidade e pureza do evangelho que a gente chamou de ingenuidade santa, que é a pureza e a simplicidade de Cristo, que até uma criança olha assim, Jesus pega e a pessoa vai, a criança vai, ele vê Cristo. Aqui mesma coisa, né? Não deixemos, né? Então aí, de novo, né? Tentando ajudar os irmãos lá que perguntaram aquelas coisas, como diz ali, ó, não deixando a condição que temos é o lugar que temos, né? Não deixando a condição e o lugar, é a palavra que está aqui, não deixemos, em grego, né? Eg kataleipo, são 3 palavras aí, irmãos, que tem que ser traduzida direito. Eg vem de preposição primária em, tá? Preposição primária em.
Essa preposição primária, irmãos, ela aparece de uma forma muito bonita lá em João 4, a preposição primária em. Qual que é que Jesus usa? Quando aquela mulher de Samaria pergunta assim, onde que a gente tem que adorar a Deus? É Samaria ou é Jerusalém? Aí Jesus fala aquelas coisas e ele fala em espírito, em verdade. É a preposição primária, né? Essa preposição em grego, em português, é lugar. Em português, né? Em, assim, mesma coisa, né? Quase o som meio parecido. Mas em grego, além de ser lugar, é condição. Jesus está tentando dizer para a mulher de Samaria que a adoração a Deus tem que ter a condição certa e o lugar certo. A condição é estar em Cristo. E o lugar certo é no Espírito, é em Espírito. É muito fácil. Bom, então você vê aqui a mesma preposição. Aqui no Hebreus 10, 25, né? Nós estamos em uma condição, em um lugar, que nós, né, diz aqui, não deixemos esta condição e este lugar para se colocar pronto a abandonar e esquecer. Então, muita gente, por causa dessa distância, dessa separação de Cristo, ele começa a se esquecer dessa condição que ele está em Cristo e desse lugar que é em espírito. Aí ele começa. Então, isso aqui é extremamente rico, que ele está chamando a nossa atenção e dizendo para nós que nós em Cristo já temos a condição e o lugar, e que a gente não fique querendo outra coisa. Não fique querendo outra coisa, né? Abandonar essa condição, esse lugar. É aí, a condição é em Cristo e o lugar é em Espírito. Não fique predisposto a não ligar para isso, a buscar outras coisas visíveis que você vê, por exemplo, denominação, igreja, eclesiologias, eclesiásticos, né, instituições e tudo mais, né? Então, antes nos coloquemos prontos para estar juntos, é 3 palavras aqui, irmãos, né? Então aí vem a palavra katalleipo, é a preposição, estar pronto, né, ali, para ficar colados entre nós, colados no Espírito, né, irmãos? Colados em Cristo, colados em Cristo. Lembra de Romanos? Nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem criatura qualquer, nem distância qualquer, nem nada, nem anjos, nem nada, nem demônios, nada. Então, essa condição, esse lugar é que está dizendo aqui, não é congregação. Então, quando a pessoa traduz por congregação, essa palavra, é porque ele pensa eclesiasticamente, ele pensa religiosamente, ele pensa constantinianamente, ele pensa papalmente, ele pensa protestantemente, ele pensa evangelicamente, ele não pensa em Cristo, que é a condição e o lugar. Ele não consegue ver. Então ele tem que colocar aqui congregação, né? Aí o pessoal que pensa eclesiasticamente, não biblicamente, ele vê a igreja dele aqui. Aí ele fala assim, a gente tem que ficar lá na igreja. Isso é um absurdo. Você voltou ao pensamento da mulher samaritana. Jesus está falando que não é isso, e a pessoa volta para o mesmo pensamento da mulher samaritana, ou era Jerusalém, ou era Samaria, e perde a palavra de Deus, que está dizendo que nós temos hoje a condição em Cristo e o lugar no Espírito para andar. E isso não pode ser esquecido. Isso é que não pode ser esquecido, para trocar por essas coisas que inventaram aí, né, irmãos? Então, assim, é essa questão que a palavra de Deus forma em nós,
é absolutamente estarmos nessa condição em Cristo e no Espírito, as duas testemunhas escatológicas, que vai percorrer esse último dia, irmãos, vai percorrer esse último dia. Irmãos, no tempo de Jesus, nunca, você pode examinar qualquer documento antigo, não existe a pergunta, qual igreja que você é? Não tem isso aí. Não existe isso. Isso é bem recente. Tardio, né? Tardio. Começou principalmente lá depois de 1500, com o protestantismo, principalmente, né? Mas não tem isso daí na Bíblia. Não existe essas perguntas que a gente ouve por aí, dos crentes. Ah, pastor, qual que é a tua igreja? Isso é um absurdo, irmãos. É que os crentes não pensam mais biblicamente. Não pensam mais. É tudo assim. Tá uma degeneração mental, né? Então não tem essa pergunta. Os que professavam Cristo, era Cristo. Aqueles que a fé gerada pela palavra tinha isso acontecido, eles estavam em Cristo. Então é em Cristo que se vive. É ao mesmo tempo ingênuo, né? No sentido puro e simples, ingenuidade santa. Não tem dificuldade para isso. A dificuldade está em você ter abandonado esse pensamento. Aí a pessoa não sai. Por que ele não sai? Porque ele idolatra um outro modo de pensar que não de Cristo. É claro que quando a gente fala isso, vamos dizer, entre nós, já é uma luta para os restantes, né? Porque nós somos provavelmente a primeira geração que está sendo tocada pelo Espírito nesse sentido de profundidade. É claro, sempre tem os que estão ingenuamente, santamente andando em Cristo. Sempre teve. Sempre teve. E nós, quero dizer, na nossa geração, na minha geração, na geração dos irmãos, a gente é a primeira geração que está saindo disso tudo. Tem outros em outras épocas que também o Espírito libertou, né? Sempre tem os restantes. Mas como a gente vê isso, vamos dizer assim, de forma proliferada em toda parte, esse equívoco na vida dos crentes, eles se ofendem, né? Ou não querem, porque já estão acostumados, enfim. Mas, irmãos, esse restante precisa saber que a condição e o lugar que temos é Cristo, né? E viver isso, não é estudar isso, não adianta nada estudar. Tem muito crente aí que tá perguntando coisas para mim, para nós, acham a gente muito esquisitos, muito estranhos, né? Porque a gente não é nem igreja, nem desigrejados, a gente não é nem nada, a gente não é nada do que tem aqui nesse mundo. A gente é em Cristo, em espírito e em verdade. É isso que é. Mas o pessoal não entende mesmo, não tem como entender, porque é inexplicável, mas é maravilhoso. Se vive assim. Vai vivendo assim. E aí Deus vai te fazer uma bênção lá na tua casa, dentro da tua casa, com o teu marido, com a tua esposa. Deus vai abençoar a relação de vocês como marido e mulher, como pai e mãe, filhos e pais, pais e filhos. E vai começar a agir ali. Depois isso vai se expandindo conforme o Senhor quiser. E você vai indo. É claro que a gente encontra irmãos. A gente tenta ajudar também, né? Falar da palavra do Senhor, enfim. Agora, irmãos queridos, tudo o que o mundo interpreta na ciência, na medicina, né? Aí nos governos, essas coisas que andam acontecendo pelo mundo, tudo isso, irmãos, são coisas do mundo. A revelação de Jesus, conforme Apocalipse 1 aqui, queridos, Apocalipse 1, a revelação, irmãos, Apocalipse 1, né, amados? Isso aqui é algo sublime demais, meus queridos. Irmãos,
né? Jesus, ele trouxe para nós a revelação. Significa que tudo que acontece no mundo, tudo que você ouve, tudo que você é alcançado pelas mídias, sejam quais forem, você precisa passar pelo filtro da revelação, né? É verdade, irmã Lúcia. Porque foi Deus que mostrou na sua palavra, e é Ele que mostra a sua palavra a nós, né? De tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que é de fato. Então aquilo que é que vai bater em nós para corrigir a gente, a nossa visão, a nossa percepção. Então tudo que você está ouvindo, tudo que você está vendo, não é de fato. O que é o que Cristo diz que é. É isso. Mas é claro que quando você vê as afirmações de governos dominando sobre pessoas, como está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro hoje, né? Essas coisas todas que Satanás cria, esse caos, é para tentar, vamos dizer assim, diluir mais ainda a mente das pessoas, criando medo, criando caos, criando confusão. Mas nós, esse restante, cujo Deus que nos fez assim, anda conosco, conduz a gente. Essa é a marca, a continuidade. Irmãos, não tem nenhum povo na terra que tenha uma continuidade eterna, a não ser os que andam em Cristo. Esses que andam em Cristo têm uma continuidade eterna. A gente sabe para onde a gente está indo, quem que está conduzindo a gente. A gente sabe. Sabe não é porque eu estudei, sabe por causa de Cristo. Ele que faz acontecer em nós, né, aquilo que é para ser sabido. Então, a revelação, olha só, Apocalipse 1, uma coisa importante no livro de Apocalipse, vamos chamar assim, na revelação de Jesus em Apocalipse, se você tiver uma paciência, você, em português dá para ver, Cada vez que aparece a palavra lembra da preposição kai em grego? Preposição kai é uma preposição conjugal, né? É uma preposição conjuntiva, conjugal. E essa preposição em Apocalipse, irmãos, ela aparece a cada 8 ou 10 palavras. Olha isso, irmãos. O que Jesus está querendo dizer com isto? Essa preposição conjugal expõe para nós que todas as coisas estão conectadas, um acontecimento está conectado ao outro, e um faz, vamos dizer assim, preparação para o outro, não tem nada solto. Por isso que ninguém pode pegar a palavra e pensar alguma coisa fora e fazer uma teologia isolada. Pode fazer, é o que mais se faz, né? A turma faz isso daí. Mas você não vai entender, porque Jesus está usando essa preposição conjugal, conjuntiva, né? Que faz dizer para nós que todos os acontecimentos estão andando em uma condução direta de Cristo, que um depende do outro, é uma corrente. Então, é uma composição de trem. Quando a locomotiva andou lá na frente, todo o trem inteiro se move. Entende isso, irmãos? Tudo está nas mãos de Cristo e está acontecendo conforme a graça de Cristo e o poder de Cristo. Então, assim, toda a nossa visão de vida precisa estar submetida à palavra de revelação do Senhor. A palavra de revelação do Senhor. Então, você vai estar ouvindo o Senhor em uma comunhão de recepção da palavra que vai gerar em ti a fé para você andar nele, então, na esperança, no amor de Deus, que é a pessoa de Deus, e a gente vai seguindo, entendendo que
tudo que existe não está aleatório, irmãos. Não é um governo aqui que faz uma coisa, outro governo que faz outra. Aparecem as bestas, aparecem os anjos. Não está nada solto, irmãos. Não são acontecimentos soltos. Tudo está nas mãos de Cristo em uma organização da soberania e sublimidade e majestade de Cristo. Depois, se quiser olhar mais detidamente em Apocalipse, onde apareceu o E, você faz uma bolinha em torno do E. É uma preposição, né, conjuntiva. E isso é muito forte aqui em Apocalipse. A revelação escatológica dessa, vamos dizer assim, dessa composição escatológica, uma peça inteira, integral, que caminha conforme a vontade de Cristo, e ninguém pode mudar isso, irmãos. Ele está puxando toda essa composição e vai fazer acontecer tudo conforme a sua majestade, soberania, poder, honra e glória. Então a gente vai sendo alcançado com essas palavras para que elas moldem o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver, o nosso modo de falar. Então, e ele quer fazer isso. Irmãos, a mesma coisa. Lembra, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, olha só. Tudo que ele fez lá no primeiro século, vamos chamar assim, né? Usar esses termos assim. Tudo que ele fez lá e que se tornou escritura de Deus para nós, ele quer fazer hoje em nossas vidas, irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai pegar todas aquelas palavras que Jesus falou lá e que estão aqui nas nossas mãos hoje, né? Mas o Espírito Santo vai pegar aquilo lá e trazer para o nosso coração. Ele quer fazer isso, né? Ele quer. O problema é que os crentes não querem. Os crentes não querem, as pessoas cristãs, né? Quem não é cristão, nem vou falar nada. Tem que nascer de novo. Mas aquele que é do Senhor, então essa grandeza vamos dizer assim, o tecelão eterno, o artesão eterno, o artista que é Deus, em moldar o nosso caráter em Cristo, pela palavra que a gente vai sendo exposto. O Espírito vai fazer isso para que a gente viva assim como o Espírito Santo quer dirigir a gente dentro desses acontecimentos escatológicos que não estão na mão do presidente, não estão na mão de um governo, não estão na mão de forças armadas, não estão na mão de educação, de OMS. Irmãos, isso daí é o caos que Satanás tenta colocar aí, né, e viver dentro desse caos aí, trazendo terror, tacando terror no povo. E cada dia uma coisa ruim que aparece, irmãos. E é isso que ele faz. Mas isso não tem nada a ver com a realidade real, né? Nós somos um povo que sabemos a realidade real, não porque a gente estudou, que a gente sabe, por causa da revelação. Só que essa revelação é tida em baixa conta pelos cristãos, principalmente Apocalipse, que a maioria dos cristãos nem sabe nada, né? Mal é mal, como diz aí, mal é má, dizia minha sogra, a mãe da Nancy, né? Mal é má, sabe o capítulo 1 ali, o 2, 21 e 22, só isso, de Apocalipse. Quando lê, né, irmãos? Mas então, irmãos, nós estamos sendo conduzidos a essa maneira de viver, essa forma de viver, né? Em que estamos em Cristo, na condição em Cristo, né? E no lugar em Espírito. E na direção do Espírito, que pega a palavra que foi falada, não importa a época, porque ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então ele vai fazer a mesma coisa acontecer em nós, não porque o que eu peço, não é isso. Eu preciso amar o Senhor, falar comigo na palavra dele, e querer ouvir, e querer me submeter a ele. Então, essa situação de existir assim, e que toda a nossa forma de ver, quando você vê uma notícia, olha aquela notícia bem e fala, pera um pouco, eu vou ver isso conforme Cristo fala para eu ver. É isso que você tem que fazer.
Aí você vai lá na Escritura, recebe a palavra do Senhor, e tudo, na verdade, é assim, irmãos. Tudo é dirigido pela palavra do Senhor. Não é um monte de governo aí falando. Não é um monte de gente do inferno falando aí. Né? Essa turma aí que está mudando tudo que é lei aí para tentar tripudiar o ser humano. Isso aí é gritaria do inferno, irmãos. Gritaria dos demônios. Estão fazendo isso daí. E tacando medo e terror até nos crentes. Então a gente tem um modo de vida, a gente tem uma forma de olhar, a gente tem uma forma de pensar, a gente tem uma forma de seguir na vida. É muito pouca gente que vai fazer assim, usar a sua vida para ser aquela bênção na mão do Senhor, começando dentro da tua casa e onde o Senhor quiser que tu vás. Então faça isso, se coloque nas mãos do Senhor cada dia, ouça a palavra. Se tiver dúvida, pergunte, né, com os irmãos. Essa semana a gente falou muitas coisas. E a gente vai vendo o que o Senhor está dizendo realmente na sua palavra e a gente vai vivendo. Né? Só não caiam no terror dessas vozes bestiais. Lembra? Nós já falamos disso aqui em Apocalipse, né? Já falamos disso. Boca, né? Boca de dragão, boca de bestas, boca de falso profeta. Nós falamos disso. Aqui, ó. Apocalipse 16, 13, né? A mídia é usada pelo dragão. Apocalipse 16, 12. A mídia é usada pelo dragão. Já sabemos quem é o dragão. É Satanás. Então, tudo que você ouvir aí pela mídia, irmãos, tomem cuidado, pensemos em Cristo, no sentido, conforme Cristo pensa, vamos pensar. E isso só é possível pela palavra do Senhor. Todo o nosso modo de pensar precisa ser resgatado, transformado, mudado. E aí nós vamos sendo bênção, até o dia do Senhor. Né? Ó, a boca da besta, tá vendo? Apocalipse 16, 13, boca da besta. Que é a besta? Esses governos loucos que estão aí. Governo louco, irmão. A gente está diante da loucura. Agora você vai se indignar com a loucura? Vai ficar indignado com a loucura? Loucura é loucura, irmão. Eles estão assim, ó, pouco se lixando se você se indigna ou não. Agora, o diabo, ele treme quando tu dobra teu joelho, tu abre a palavra do Senhor e fala: Senhor, meu pensamento agora é o teu pensamento, Senhor. Eu vou pensar de acordo com a revelação do Senhor. Eu vou viver de acordo com a revelação do Senhor. Eu vou andar de acordo com a revelação do Senhor. Vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa, com meus filhos, com meu pai, com minha mãe, com minha família, de acordo com a palavra do Senhor. Eu vou viver os dons que tu me deste nesses dias da vida, de acordo com a palavra do Senhor. E aí você vai, porque aí o Senhor vai fazer a mesma coisa que ele fez com os apóstolos e discípulos, vai fazer com a gente. É isso. E vai ser assim, até o dia de Cristo. E aí a gente vai celebrando, né, irmãos? Celebrando o Senhor. Então, irmãos, hoje à noite, Deus permita que a gente continue pensando os pensamentos do Senhor, né? E não se assustem, não se atemorizem por qualquer coisa satânica que vocês ouvirem por aí o dia inteiro, toda hora. Deus guarde o nosso coração, aí sim, a sermos nas mãos do Senhor, aquela edificação que Ele está fazendo, e as portas do inferno, sim, vão cair. Não é porque eu estou falando com ênfase, não é nada disso. É porque Jesus disse isso, lá em Mateus 16. Né? Ele diz isso exatamente. As portas do inferno não têm força contra aqueles que eu edifiquei. Só que precisa ser edificado, né? Em Cristo, tem que sair fora de tudo que não é. E aí envolve igreja, notícia, mídia, ideologia, narrativas e tudo mais. Está saturado, o mundo está saturado de tudo que é tipo de vozes. Até eles têm vozes não sei do que, né? Vozes do inferno, né, irmãos? Então é isso.
E à noite, com a graça de Deus, vamos continuar a pensar os pensamentos do Senhor na continuidade de Cristo. Na continuidade. É uma coisa que está lá no coração da gente, essa continuidade. Né, irmãos? É isso aí. Muito grato por todos nós termos estado juntos aqui. Agradeço muito ao Senhor por ter chamado. Peço que orem por nós. Nós estamos aqui nos recuperando, né, de 90 dias de muita coisa. Foi muita coisa acontecendo na nossa vida em 90 dias. E estamos seguindo, né? Estamos seguindo. Agradeço muito ao Senhor por todos os irmãos. Orem pela tradução da ATA, tradução ATA, né? Tradução da Bíblia que estamos fazendo, todos nós estamos fazendo. Esses restantes, né? O resto que está seguindo a palavra, né? Orem pelos dízimos e ofertas no sentido bíblico, né? Se ainda tiver cristão que queira entender o sentido bíblico de dízimo e oferta, então Deus abençoe. Pergunte, né? E viva isso, né? Mas é outro tema também que a maioria dos cristãos, como estava comentando ontem, até a irmã Heloísa perguntou sobre isso, por que crentes entregam com medo, né? Ou por obrigação? Eu conheço muitos sistemas que fazem isso, eles criam sistemas de obrigação para os crentes entregarem. Não entende nada do que era na Bíblia, nada, enfim. Mas Deus abençoe a gente no almoço hoje. Os irmãos que estão longe, em outros países, né? Os irmãos que estão aqui no Brasil, todos nós que estamos na condição, né? E no lugar, em Cristo e em Espírito, né? Deus guarde aí os irmãos, amamos vocês. Ore por nós, ore pela saúde da gente. E agora, dia 21, nós devemos ir lá para o sul, visitar e ter as coinonias lá no sul. Os irmãos que estão lá, né? Depois ir um pouco para Florianópolis, né? Dia 21, 22, 23, 24, aí 25, acho. Vamos mais para o sul ainda, lá onde está a irmã Sônia, Uruçanga. Depois um pouquinho para lá, Pedras Grandes, onde a Priscila vai estar. E aí a gente volta. E depois orando para que o Senhor abra as portas para a gente ir indo onde os irmãos estão. Enfim, né? Deus sabe tudo isso. Mas isso me tocou o coração quando comecei a ser movido pela palavra, em ver o cuidado de Paulo aos que são do Senhor, né, que eram do Senhor naquele tempo, e indo para os lugares. Isso foi algo que foi um chamado, né, irmãos? Então vamos nós orando. Peço ao Senhor que nos abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos seguindo, Deus abençoe. Depois eu vou pegar um vídeo desse e colocar lá no YouTube, como eu fiz ontem, que aí dá para fazer, né? A gente coloca lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Valeu, irmã Lúcia, irmão Carlos e outros que estão em tantos lugares e que acessarão também no futuro.